Irmãos, boa noite. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 28. Capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 28. A gente vai hoje encerrar o primeiro capítulo, até o versículo 32. Diz assim o texto: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também as provam os que a praticam. Aprovam os que a praticam. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós dependemos, precisamos do Senhor, em especial quando somos confrontados com a Tua palavra. Precisamos e carecemos da ação do Teu Espírito em nossa vida, sem o qual nada pode acontecer em nós, Pai. Por isso nós te pedimos que, no nome de Jesus, aquieta os nossos corações, traz os nossos pensamentos até este lugar, que nós possamos estar focados em ouvir a Tua palavra, que o Senhor possa tornar o nosso coração um solo fértil, Senhor Jesus, para a palavra que será plantada para o louvor do Teu nome. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. O versículo 18 da primeira carta, ou da carta de Paulo aos Romanos, começa dizendo o modo como Deus se revela do céu, irmãos, contra todo tipo de impiedade, contra a injustiça dos seres humanos, e como nós viemos comentando, os seres humanos conseguem conhecer algo de Deus. Eles não conseguem conhecer, irmãos, tudo a respeito de Deus. Na realidade, em nenhum momento nós vamos conhecer tudo a respeito de Deus. Mesmo quando estivermos no céu, mesmo quando estivermos na glória, por toda a eternidade, nós continuaremos aprendendo. Nós não vamos saber tudo sobre Deus em momento algum. Só Deus é capaz de conhecer tudo a respeito dele mesmo. Mas Deus permitiu que o ser humano conhecesse alguns aspectos dele, algo de Deus. E parte desse algo revela-se na natureza. É o que nós chamamos de revelação natural, né? O texto aqui de Romanos, como nós temos visto até o momento, diz que o homem, olhando para a natureza, olhando para tudo que existe, ele deveria chegar ao conhecimento de que Deus é todo-poderoso, de que há um Senhor eterno nos céus, de que há uma mente muito superior à nossa que tudo criou. Mas o homem afetado pelo pecado, inchado de orgulho, ele, ao olhar para todas essas coisas, ele não se volta para Deus, mas ele pensa em como dominá-las, como conquistar. Eu olho para o espaço e como é que eu faço para conquistar o espaço? Como é que eu faço para chegar na Lua? Como é que eu me proponho a fazer turismo espacial? Deixar o planeta fazendo turismo. Olha para o mar e para todos os lugares e tudo que ele pensa é como eu posso dominar. Ele faz isso porque o seu coração está afetado pelo pecado. Então, ele não se volta a adorar a Deus, ele não adora o Criador, mas ele adora a si mesmo. E a cada momento ele se coloca, tenta pelo menos, se colocar no lugar de Deus. Paulo diz no versículo 21 que por causa disso, eles se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ao desprezarem o conhecimento de Deus. No versículo 22, ele diz que esses homens que, pensando, dizendo que eram sábios, acabaram se tornando tolos. Veja que interessante, desprezaram o conhecimento de Deus e, pensando que eram sábios, se tornaram tolos. Esses homens, por conta disso, diz o versículo 24, eles foram entregues pelo próprio Deus
a impureza. Eles desprezam, eles não querem saber de Deus. Então Deus permite que eles sejam entregues, que eles vivam na impureza pelo desejo do coração deles. Ou seja, eles conseguem, dia após dia, afundar cada vez mais, atendendo aquilo que o seu próprio coração anseia, que o seu próprio coração deseja. Por que isso é impureza, irmãos? Porque um coração sem Deus, distante do Senhor, não anseia coisas santas, não anseia coisas retas. Não, isso não existe essa possibilidade. É o Espírito Santo quem gera isso em nós. Versículo 26 é a segunda citação que Paulo faz de Deus entregando os homens. E aí nos versículos 26 e 27, ele diz que Deus entrega a esse homem que sufoca a justiça, que sufoca a revelação de Deus para satisfazer a ele mesmo, ao que ele pensa, que Deus entrega esse homem a paixões vergonhosas. Então esses homens mudam o modo natural das suas relações sexuais. Esses homens passam a entender que o sexo não é algo biológico, mas é algo definido por você. Independe da sua morfologia, independe dos seus cromossomos, depende completamente da sua vontade. E por causa disso, esses homens se rebelam contra Deus, contra o ato criador de Deus, que define o sexo no nascimento, que define quem nós somos no nascimento, não em outro momento. Mas por que o homem não tornaria isso também, não se rebelaria contra isso? Ele se rebelou contra todos os outros aspectos da criação. Por que ele também não se rebelaria contra esse e contra qualquer um outro aspecto? Por que é que o homem faz isso? Porque ele entende que precisa destronar Deus. Na concepção do homem é como se ele dissesse: Deus não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele não entende exatamente o que é o melhor para mim. Irmãos, e isso não é de agora. Desde os nossos primeiros pais, foi isso que moveu Eva. Quando Satanás conversa com Eva e diz assim: olha, se você comer dessa árvore, você vai se tornar como Deus. Ela então é agora. Ela pega da árvore e come. É o desejo do ser humano, que sempre foi assim, de tornar-se igual a Deus, de redefinir a criação, de redefinir os parâmetros, de dizer o que é que tem que ser feito em lugar de Deus. Então começa o versículo que nós vamos tratar hoje. O versículo 28. Ele diz: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. O texto faz algo muito interessante, irmãos, que fica perceptível no original. No texto original, ele está pegando essa palavra desprezado e reprovável e fazendo uma espécie de trocadilho. Ele está dizendo: olhe, com a sua vida, o homem não aprovou aquilo que Deus disse que é certo. Ele não aprovou o conhecimento de Deus. Ele reprovou aquilo que Deus falou para ele. E o que é que Deus faz? Deus, por conta disso, permite que o homem tenha um modo de pensar também reprovável. Ele reprova aquilo que é o padrão. Por conta disso, tudo agora está errado. Imaginem uma linha de montagem de uma peça qualquer, de fabricação de uma peça qualquer, que por um erro no sistema, o padrão está errado, a formatação inicial está errada. O que é que vai acontecer com todo o restante? Vai seguir errado, até que isso seja ajustado. O que é que acontece aqui então? O que é que Paulo está dizendo? O que é que a palavra nos diz? O homem, para exaltar a si mesmo, o homem para satisfazer os desejos do seu próprio coração, para viver a vida como ele entende que deve ser vivida, desfrutada da forma que ele entende que tem que ser desfrutada, em especial porque, inúmeras vezes, irmãos, quantos de nós não dizemos assim: eu só tenho uma vida, né? Eu só tenho uma, então por que eu não vou aproveitar? Por que eu não vou ser feliz? Por que eu não vou viver, já que eu só tenho uma vida? Fazendo isso, tentando aproveitar a vida da forma que mais lhe agrada, o homem despreza o conhecimento de Deus. Ao fazer isso, ao desprezar o padrão, aquilo que estabelece como nós deveríamos pensar, agora nós não conseguimos mais pensar de forma correta.
Não tem mais essa possibilidade, irmãos. Se nós desprezamos a orientação de Deus, se nós desprezamos o caminho que Deus estabeleceu para nós, qualquer outro caminho está errado. Qualquer outro. Pode ser que qualquer caminho leve a Roma. Pode ser que em aritmética você consiga resultados semelhantes por diversos caminhos. Pode ser, mas não com relação ao conhecimento de Deus. Só há um caminho que leva a Deus. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. E é aquilo que Ele diz. Eu e você não podemos desprezar isso sem sofrermos as consequências, sem encararmos as consequências desse desprezo. E a consequência por reprovar o pensamento de Deus, por reprovar o ensinamento de Deus, é agora ter uma mente reprovável. E o que é que o homem passa a fazer então? Pensando dessa forma distorcida, né? Ele pratica tudo que não convém. E a partir do versículo 29 até o versículo 30, ele descreve, irmãos, como é o nosso mundo, como é o mundo que nós conhecemos. Ele diz que essas pessoas que reprovaram o conhecimento de Deus, eles estão agora cheios de todo tipo de injustiça e estão possuídos de inveja. A ideia realmente é essa. Por que é que eles desprezam o conhecimento de Deus? Porque eles são orgulhosos, porque eles são prepotentes, porque eles agora é que dizem o que deve ser e o que não deve ser aceito na palavra de Deus. É isso que nós fazemos, irmãos, quando nós tomamos a Escritura, olhamos para ela e dizemos, esse texto deve ser seguido. Esse texto não deve ser seguido dessa forma, deve ser seguido dessa outra forma. E a gente não explica exatamente por quê. Uma coisa muito clara, irmãos, para nós, é que o modo de interpretar a Escritura é a própria Escritura. O modo de compreender uma orientação que não está muito clara é se voltando para outros textos, de forma que o único modo de compreender a verdade é através da própria Escritura. Eu não vou conseguir compreender a verdade da Escritura buscando ela em outro tipo de especulação. Uma das piores coisas, irmãos, que pode acontecer ao homem é especular. É uma das piores coisas. Em especial, quando ele especula a respeito da palavra de Deus. Ele arma uma armadilha, ele cria uma armadilha para si mesmo. Então diz o texto que esse homem fica cheio, fica tomado, fica possuído de si mesmo. Ele fica completamente cheio de si. Ele despreza a Deus e se coloca no lugar do Senhor. Cheio de si, o que é que ele faz? Diz o versículo 29. Ele pratica todo tipo de injustiça, de perversidade, de avareza e de maldade. Lendo o texto até o versículo 30, o 29 e o 30, tem 21 pecados, irmãos, citados aí. 21 pecados que descrevem não somente o que acontecia no Império Romano naquele momento, mas o que aconteceu em todo o tempo. Em todo o tempo, o homem distante de Deus foi assim, irmãos. Não foi pior em uma época ou melhor em outra época. Talvez com a civilização, né? Talvez com a evolução da civilização, as pessoas tenham um pouco mais de receio da punição. E por isso elas se contêm um pouco mais. Mas a maldade continua no coração. A perversidade, a injustiça, a avareza, a maldade permanecem no coração. Nós que somos brasileiros, né? Quantas vezes nós falamos das nossas instituições, das nossas empresas e dizemos assim, a corrupção aqui é generalizada. As pessoas cometem todo tipo de erro possível, né? Como se isso não acontecesse em outros lugares. Como se o ser humano que habita a Europa ou a América do Norte fosse essencialmente diferente de nós. Se vocês forem fazer uma pesquisa na internet, vão ver a construção do metrô em São Paulo, uma das últimas construções, o envolvimento da Siemens, uma grande empresa alemã, e tantas e tantas e tantas outras.
A corrupção não é porque nós somos brasileiros ou porque nós somos nordestinos. A corrupção é porque nós somos seres humanos, irmãos. É por conta disso. Algumas vezes as leis são melhores aplicadas em alguns lugares, então as pessoas evitam um pouco por medo da punição. É só por isso, como eu e você, inúmeras coisas que nós fazemos aqui, inúmeras infrações que nós cometemos aqui, a gente não ousa cometer dirigindo pela Europa. Você não ousa cometer dirigindo na América do Norte. Você dirigindo numa estrada daquela, você passa por um outdoor bem grande, dizendo assim, multa por excesso de velocidade, $10.000 canadenses. Aquilo te motiva a andar dentro da velocidade normal. Por quê? Porque o coração é bom? Não, porque ninguém quer pagar $10.000. É só por isso. Por que as pessoas se controlam mais? É porque elas não querem correr? Não, é só porque elas não querem ser presas. A maldade é inerente, a distorção é inerente ao ser humano distante de Deus, aonde quer que ele viva, aonde quer que ele habite. E outra coisa, irmãos, independente da idade que ele tenha, independente da sua condição social, algumas vezes nós pensamos, um texto desse, que fala de inveja, de homicídio, de difamação, calúnia, de gente arrogante, insolente. Um texto desse não pode estar descrevendo uma criança de 1 ano e meio. Está, irmãos. Está descrevendo uma criança de 1 ano e meio. E eu e você percebemos isso muito naturalmente, porque crianças nessa faixa etária, elas não conseguem controlar, elas não conseguem maquiar aquilo que está no coração delas. Nós já somos mais maduros, né? Quando alguém nos ofende, por exemplo, a gente consegue... Algumas vezes, eu espero que na maioria, a gente consegue se conter para não devolver a ofensa. Não é? A gente consegue se conter. Nós já somos um pouco mais maduros, nós já temos condições de fazer isso. Uma criança de 1 ano e meio, quando o coleguinha toma o carro da mão dela, ela puxa de volta e dá na cabeça dele. E a gente diz, menino, não faça isso. A maldade está no coração do ser humano, independente de sua idade. E nessa idade, muitas vezes, enquanto criança, ele não consegue conter isso como eu e você conseguimos conter. Não é porque nós sejamos melhores do que as crianças, é só porque nós já amadurecemos mais. É só porque nós estamos há mais tempo nesse processo de santificação, habitados pelo Espírito Santo. É só por isso. Mas inúmeras vezes, quando alguém toma o carrinho da nossa mão, a vontade que a gente tem é tomar da mão dele e sentar na cabeça dele de volta, para ele não tomar de novo. A gente só não faz isso porque nós não temos mais 1 ano e meio. Tudo isso que é descrito aqui afeta pessoas idosas, que nós olhamos assim e dizemos, mas essa pessoa tão boazinha, com um cabelinho tão branco, essa carinha de anjo assim. É verdade, irmãos, mas o coração dessa pessoa é igual ao meu e igual ao seu. Apesar dos cabelos brancos, apesar de tudo que já viveu, porque isso é inerente ao ser humano. Outra coisa, tudo que ele diz aqui não é maior ou menor por conta da classe social. Algumas pessoas pensam que talvez quem tem dinheiro seja mais orgulhoso, quem tem dinheiro seja mais arrogante. Mas arrogância e orgulho são características universais de toda pessoa que tem pulsação cardíaca. De todo mundo, irmãos, de todo mundo. O único que não consegue demonstrar orgulho é aquele cujo coração já parou, o músculo cardíaco já faliu. Do contrário, ele é assim, independente se ele tem muito dinheiro ou se ele tem pouco dinheiro. O que nós percebemos, na realidade, é apenas uma diferença de expressão. Isso acontece, isso é verdade. Uma criança expressa orgulho, maldade, desobediência, insensatez, falta de misericórdia. A criança expressa isso de uma forma diferente da que eu e você expressamos. Talvez uma pessoa com mais dinheiro ou com menos dinheiro, a depender do país que ela viva, talvez ela expresse isso de uma forma diferente.
mas ela expressa, mas continua lá. Ela não consegue escapar disso. Ela não consegue escapar por conta da educação. Você pode dizer, não, mas se você educar essa pessoa, se você instruir, se você der livros a ela para ler, se ela se tornar especialista em Shakespeare, se ela conhecer tudo que há para se conhecer, ela vai conseguir ser uma pessoa melhor? Ela vai conseguir ser uma pessoa mais instruída. Disso eu não tenho a menor dúvida. Ela será uma pessoa muito mais culta. Eu não tenho a menor dúvida. Mas o coração dela vai permanecer desta forma como o versículo 28 diz. Cheio de toda injustiça, possuído de inveja, possuído de homicídio, de discórdia, de arrogância, de ganância. A ideia de Paulo é tentar demonstrar o quanto essas coisas são universais, irmãos. E o nosso maior problema é se eu e você olharmos para a descrição desses 21 pecados e apenas nos excluirmos. Olharmos apenas para o outro. Fulano é um caluniador, fulano é malicioso, é enganoso, fulano é um homicida. Eu não faço esse tipo de coisa. Ao fazer isso, nós estamos naturalmente incorrendo em um desses pecados, chamado de orgulho. Imediatamente, quando nós classificamos apenas o outro e não nós estamos incorrendo, estamos nos comportando desta forma. Irmãos, todos nós somos assim. Não há quem não seja. Não tem idade, não tem tamanho, não tem classe social, não tem cor de pele, não tem seja lá o que for, que faça com que as pessoas não sejam afetadas por esse tipo de pecado, porque todos somos pecadores. Mais do que isso. No versículo 32, ele diz que nós sabemos que isso está errado. Ele diz, olha, embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Como é que nós conhecemos isso, irmãos? Por conta da nossa consciência. Porque Deus plantou em nós uma consciência. Eu e você sabemos o quanto nós somos infiéis à nossa própria consciência inúmeras vezes, em vários sentidos. Irmãos, quantas e quantas vezes eu e você não quebramos orientações que nós mesmos damos a outras pessoas, mas sozinhos, sem ninguém por perto, a gente não segue essa mesma orientação. Quantas vezes nós pedimos, brigamos, empurramos, sei lá, outra coisa qualquer, com os nossos filhos para que eles orem, para que eles leiam a Bíblia, para que eles busquem ao Senhor. Mas a gente não faz isso. Eles nunca veem a gente orar. Eles nunca veem a gente ler a Bíblia. Mas a gente quer que eles façam. A gente quer que eles participem. Que eles façam aquilo que nós mesmos não fazemos. E nós nos sentimos culpados por isso. Irmãos, qual é o pai que não se sente culpado por ter errado na criação de seu filho? Quem não se sente? Quem de nós? Você não vai encontrar essa pessoa. Por mais que a gente tenha se esforçado, por mais que os nossos filhos, inclusive, reconheçam todo o bem que nós fizemos por eles, nós sabemos o quanto nós erramos, sabemos que poderíamos ter feito melhor, é impossível a gente fugir disso. E a gente sabe que aqueles que erram, aqueles que não são fiéis, são passíveis da punição de Deus. Foi assim que Paulo começou o versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e contra toda injustiça. Toda impiedade e toda injustiça vai receber o justo castigo. Não tem outro jeito, não tem outra forma, não tem como maquiar isso, não tem como dizer que foi sem querer. Não tem, irmãos. Apesar de conhecermos isso, de ensinarmos e às vezes praticarmos o errado, nós ainda aplaudimos, né?
Nós não somente praticamos, mas nós também aprovamos os que praticam essas coisas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós aprovamos pessoas que têm práticas que não agradam a Deus? Quantas vezes, por exemplo, alguém conversando com a gente, conta que uma pessoa fez alguma coisa com ela e ela fez algo de volta. E a gente diz assim, bem feito. Não era isso que estava procurando? Quem mandou se meter? Está vendo aí? Achou o que queria. Quando a resposta que foi dada, a ação que foi devolvida, é algo pecaminoso. Mas a gente no coração se sente em paz, se sente tranquilo. Porque a gente diz assim, não, o outro não pecou primeiro, o outro não errou primeiro, então recebeu o que queria, recebeu o que merecia. Foi isso que ele fez. Isso é aprovar algo errado, irmãos. Isso é aprovar algo que não agrada a Deus. Então nós não apenas, inúmeras vezes, fazemos o que é errado, mas nós também aprovamos. Uma das piores coisas que pode acontecer, irmãos, é quando alguém é aplaudido, alguém é ovacionado pela multidão por algo que ele faz. Imagine que coisa complicada. Digamos que você, por exemplo, sabe que existem leis estaduais dizendo que você deve andar de máscara. Mas você tem 18 milhões de seguidores nas redes sociais e que vão te aplaudir, vão fazer 71 mil comentários te aplaudindo porque você andou sem máscara, porque você infringiu a lei, porque você puxou a máscara do rosto de uma criança. E aí você se enche mais. E aí você se sente muito mais tranquilo. Ele diz, rapaz, é verdade, eu tenho 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Por que é que eu não posso fazer isso? É uma das piores coisas que pode acontecer, irmãos. Essa semana, o governador de São Paulo, com Covid, estava dando uma entrevista, quebrando uma lei do próprio Estado, que diz que quem está com Covid tem que ficar onde, irmãos? Em casa. Você tem que ficar em casa. Não é para ir para outro canto. Não, mas eu já tomei 2 doses da vacina, eu só estou um pouquinho resfriado. E daí? E daí que você tomou as vacinas? E daí que elas vieram de Marte? Ou de outro planeta qualquer? Há uma lei que diz que você deveria estar na sua casa, que você sancionou e que você o tempo todo propaga. É assim que o ser humano é. Eu não estou contando isso, irmãos, para dizer que essas pessoas são piores do que nós. Eu estou contando para dizer que nós somos assim. Nós somos assim. A diferença é que eu e você não temos 18 milhões de seguidores na rede social. A diferença é que eu e você não somos governadores do estado de São Paulo. É só isso. Mas quantos de nós, percebendo que está com Covid, resolveu não ficar em casa? Aí a gente olha para a matéria falando sobre a entrevista do Dória e senta o pau nele. Mas não lembra da gente. Não lembra do que a gente fez. Não lembra das desculpas que nós arrumamos. O ser humano é assim. O ser humano é pecador, é distante de Deus inúmeras e inúmeras vezes. Ele sabe que está errado, ele faz e mais do que isso, ele aprova, ele justifica o outro, em especial se esse outro for amigo dele. Se esse outro for uma pessoa próxima a ele, se for uma pessoa que ele goste, há sempre uma justificativa. Há sempre um modo de dizer, não, está certo. É assim que está certo mesmo. É assim que tem que ser feito. Entende que isso aqui engloba todo mundo? Do presidente da República, a pessoa mais simples que existir, aquela pessoa que tem doutorado e aquela que mal assina o nome. Todos se comportam dessa forma. Não há um sequer, irmãos. Não há um sequer que possa escapar. Não há um que possa bater no peito e dizer, rapaz, eu nunca faria isso. Eu de jeito nenhum, nunca faria isso. Eu jamais iria sair com Covid para dar uma entrevista. Eu jamais iria ter esse ou aquele tipo de comportamento. Irmãos, pode até ser que eu e você não tenhamos esse tipo. Temos outros que se equivalem, que são semelhantes, mas que inúmeras vezes nós não conseguimos pensar nisso.
Não conseguimos notar isso. E olhe que há uma diferença muito grande entre essas pessoas e aqueles que conhecem a Cristo. Porque a Bíblia diz que o homem foi entregue por Deus a um modo de pensar reprovável. Mas aquele que voltou-se para Cristo, aquele que recebeu a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, a sua mente está sendo transformada dia após dia. O Espírito Santo está santificando ele dia após dia, colocando no lugar, tirando aquela reprovação, ajustando ao padrão. É isso que nós fazemos aqui todo domingo. Todo domingo, irmãos, a gente para aqui para ler a palavra de Deus, para pensar na palavra de Deus, para meditar. Para quê? Para que a nossa mente volte ao padrão. Nós, distantes de Deus, nós reprovamos aquilo que Deus disse que era verdade. Como consequência, nós recebemos um modo de pensar reprovável. Nos tornamos tudo isso aqui, injustos, perversos, maldosos, cheios de inveja, de homicídio. É assim que foi a nossa vida, até que nós nos voltamos para Cristo. E agora, estando em Cristo, a nossa mente começa a ser ajustada. O Espírito Santo é como se ele estivesse pegando uma ferramenta e colocando no lugar, sabe? Todo dia apertando, puxando um pouco, ajustando, até que chegue ao modo de pensar de Cristo, a estatura de um varão perfeito. É isso que está acontecendo comigo e com você que conhecemos a Cristo. Por isso, nós precisamos ser muito mais cuidadosos, muito mais criteriosos com a nossa vida. Nós precisamos primeiro nos perguntar: eu conheço a Cristo, eu nasci de novo, o Espírito Santo habita em mim. Se isso é verdade, se eu nasci de novo, se eu conheço a Cristo, se o Espírito Santo habita em mim, então eu preciso não aprovar as coisas que são vergonhosas. Eu preciso não praticar coisas que são pecaminosas. Eu preciso ter uma vida diferente de alguém que tem um modo de pensar reprovável, porque esse já não é o nosso modo de viver, já não é a nossa vida. Aqueles que praticam essas coisas, diz aqui o texto, e eles mesmos sabem disso, são passíveis de morte. Aqueles que vivem dessa forma, irmãos, são pessoas passíveis de morte, passíveis da morte eterna, passíveis de punição. Mas ser passível não quer dizer exatamente que isso vai acontecer. Quer dizer que a pessoa está sujeita a isso. Quer dizer que se eu e você continuarmos a pecar, se eu e você continuarmos a ter uma vida de engano, de malícia, de maldade, de injustiça, independente de sermos membros de uma igreja ou não, independente de termos nascido numa igreja, independente dos nossos pais terem sido crentes, dos nossos avós maternos, os nossos avós paternos terem sido crentes, independente de nós sermos a 6ª geração de presbiterianos, independente de tudo isso, se nós temos este modo de pensar reprovável, se nós vivemos dessa forma e aprovamos os que vivem dessa forma, nós estamos sujeitos a essa punição. Estamos sujeitos à morte. Mas há um modo de recuperar isso? Há um modo de voltar? Sim, há com certeza. Salmo 15, que nós lemos no começo, faz o contraponto. Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim, não será jamais abalado. Há 2 caminhos, então, que eu e você podemos
e devemos escolher hoje à noite. Nós podemos, irmãos, continuar a ter um modo de pensar reprovável. Nós podemos continuar a praticar todo tipo de maldade, de injustiça, de deslealdade, de desobediência aos pais, de avareza, de orgulho, de arrogância. Nós podemos continuar a ter este tipo de vida, inclusive a aplaudir aqueles que também se comportam assim. E o que nós vamos encarar no final é aquilo que o texto diz aqui: eles são passíveis de morte. Esse é um dos caminhos que eu e você podemos escolher. O outro caminho que é apresentado diante de nós está aqui no Salmo 15. Quem é que vai habitar no santo templo do Senhor? Quem é que vai habitar no seu tabernáculo? Quem é que vai estar diante de Deus? Aquele que faz, irmãos, tudo o que é contrário a isso. Tudo o que é contrário. Aquele que, como diz aqui o texto, ele vive com integridade, ele pratica a justiça, ele fala a verdade de coração, ele reprova ao que tem que ser reprovado. Irmãos, esse é um dos textos que eu mais queria que nós entendêssemos. Salmos 15, versículo 4. Eu e você precisamos reprovar aquilo que é reprovável, e não a pessoa como um todo. Tem gente que, por exemplo, olha para o presidente da República e nada presta. O outro olha para o presidente da República e o vê como um Messias, como um Salvador. Um olha para determinada pessoa e diz assim: tudo que faz está errado. O outro olha e diz: não, tudo que faz está certo. Isso é miopia, isso é cegueira, isso é tolice, isso é engano. O presidente, o governador, a nossa mãe, o nosso pai, o pastor, o presbítero, acerta e erra, como qualquer pessoa. Por favor, não diga que eu estou certo quando eu estiver fazendo algo errado. Não faça isso, por favor. Você vai estar me prejudicando, entende? Não diga que eu estou certo se eu estou errado. Não diga que o presidente está certo se ele estiver errado. Não diga que ele está errado se ele estiver certo. E ninguém deveria ser assim. O texto diz que nós precisamos reprovar aquilo que é reprovável. Se eu e você fazemos algo que é reprovável, isso tem que ser reprovado, independente da pessoa. Não, mas a pessoa que fez é minha mãe, a pessoa que fez é meu pai, a pessoa que fez é uma pessoa que eu admiro muito. Então tem que ser assim. Não, não tem, irmãos. Não tem. A gente tem um GP de casais que se reúne às quintas-feiras, né? Nós estamos estudando um livro chamado A Vida Cristã no Lar, do Jay Adams. O Jay Adams é um dos autores que eu mais respeito, que eu mais leio, que eu gosto muito. Mas tem um determinado momento lá do livro que ele diz algo, e eu costumo riscar muitos livros, sabe? Ele falou alguma coisa, aí eu risquei assim, fiz um círculo, puxei uma seta e coloquei lá em cima assim. E isso é um absurdo. Isso é simplesmente um absurdo. Eu não posso dizer que algo que o Jay Adams disse é certo porque o Jay Adams disse. Ele não é Deus. Ele erra, ele falha. É uma pessoa que eu respeito muito, morreu recentemente, está com o Senhor, mas abençoou muito a igreja. Mas erra, mas falha. Eu e você precisamos reprovar o que é reprovável. Não reprove a pessoa como um todo. Porque a pessoa cometeu um erro, porque a pessoa cometeu um crime, porque a pessoa cometeu algo errado, reprove o crime, reprove o erro. Não reprove a pessoa como um todo. Isso é ser injusto. Você gostaria de ser reprovado como um todo por causa de um erro que você cometeu? Nenhum de nós, irmãos, gostaria. Isso é injusto, isso é errado. Precisamos reprovar aquilo que é reprovável. Aquilo que deve ser reprovado, independente de quem disse, independente de quem fez. É errado, temos que dizer que é errado. É certo, temos que dizer que é certo. Não fazemos isso por orgulho, mas fazemos isso para cuidar uns dos outros. Então é este caminho que é apresentado diante de mim e de você hoje. Apesar dos resquícios de pecado que ainda existem em mim e em você,
Eu não conseguiria jamais dizer que não sou maldoso, que não sou avarento, que não sou orgulhoso, que não sou malicioso, ou tantos e tantos outros pecados citados aqui por Paulo nos versículos 28, do 29 e 30. Eu não posso dizer isso. Mas o que eu sei é que Deus, por sua graça, tem tratado o meu coração, como tem feito com você também. Nós não fomos completamente santificados ainda, irmãos, mas estamos em processo de santificação. E a gente precisa encarar essa realidade. Há coisas em mim que ainda não glorificam a Deus. Há coisas em mim que já glorificam ao Senhor. Há pecados que já foram vencidos. Há outros com os quais eu ainda luto. Você ainda luta. Nós precisamos ter isso muito claro e nos colocarmos diante do Senhor e nos esforçarmos por fazer aquilo que é certo para a glória do Senhor, para a sua honra. Porque aquele que se comporta, como diz Paulo aqui aos Romanos, com todos esses 21 pecados, ele não pode alimentar a esperança de ir morar no céu. Isso é uma falsa esperança. Isso é um engano. Isso é auto-engano. Uma pessoa que vive dessa forma, que se orgulha de ser injusto, que conta as suas maldades sorrindo. Fiz mesmo. Rapaz, fiz mesmo. Conta cheio de orgulho, sabe? Ele não é só mau, ele é orgulhoso. Aquela pessoa que vive dessa forma e ainda diz assim: quando eu morrer, Deus me coloque num bom lugar. Deus me coloca onde Ele quiser. Ele pode me colocar num bom lugar. Porque Ele é que é Deus. Rapaz, você já não está num bom lugar. Já não está. E será pior para onde você vai se continuar assim. Nós não podemos, irmãos, perceber essas coisas em nós e nos alegrarmos com isso. E dizer, é assim mesmo. O ser humano é assim mesmo. Nós somos maldosos mesmo. Nós somos maliciosos mesmo. Nós somos, mas não dá para se orgulhar disso. Eu e você, como pessoas que conhecemos a Cristo, não podemos não lutar contra isso. Não podemos não fazer nada. Não podemos apenas dizer assim, todo mundo é assim, todo ser humano é assim, e eu sou ser humano. Então me aguente. Então é assim mesmo, deixa para lá. Não fale de mim não. Porque se nós vivermos dessa forma, nós passaremos a eternidade distantes do Senhor. Não existe purgatório, irmãos. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus, que é a revelação do Senhor para nós. Não há a ideia de purgatório. Não há a ideia de salvação depois que nós saímos daqui. Nós somos seres eternos. Eu e você temos uma alma que nunca vai se acabar. Em momento nenhum. Em momento nenhum essa nossa alma vai se acabar. Talvez você não saiba, mas nem o nosso corpo. Nosso corpo vai ser refeito em um determinado momento e nós passaremos a eternidade com o nosso corpo. Mas eu e você precisamos escolher, nesse tempo que Deus nos deu, aqui no mundo, aonde nós vamos passar a eternidade. Como é que essa escolha é feita? A partir do modo que nós vivemos. É assim que nós escolhemos. Como é que eu vou passar a eternidade? Como eu estou passando a minha vida agora. A vida na eternidade não vai ser diferente daquilo que ela é agora. Se agora eu vivo praticando esses 21 pecados, se agora eu vivo na injustiça e na maldade, é assim que eu vou passar a eternidade, separado de Deus. Se agora, nesse momento, eu sou aquela pessoa que, como diz aqui o versículo 2 do Salmo 15, vive com integridade, que pratica a justiça, que de coração fala a verdade, é com o Senhor que nós estaremos. Por que nós estaremos com o Senhor? Porque essa pessoa descrita aqui no Salmo 15, e que também é descrita no Salmo 24, é o próprio Cristo. Eu e você, neste mundo, jamais falaremos a verdade de forma completa, sem nenhum tipo de dissimulação, sem nenhum tipo de sombra. Isso nunca acontecerá nesse mundo, mas nós precisamos continuar nos esforçando, porque nós somos crentes, irmãos.
Porque nós nascemos de novo, porque o Espírito Santo habita em nós. Porque o que nós queremos não é sermos passíveis de morte e passarmos a eternidade separados de Deus. Mas o que nós queremos é habitar o santo monte do Senhor e passar a eternidade com Ele. Talvez seja por isso que o Senhor tenha nos trazido aqui nesta noite, para nos alertar sobre estas coisas. Enquanto há vida, há esperança, irmãos. Enquanto eu e vocês estivermos vivos, há esperança. Não importa o que a gente fez. Não importa se até esse momento nós vivemos uma vida totalmente fake. Sabe, uma vida de 2, de 3, de 4 caras. Não importa. Não se preocupe com isso. Só se volte para Deus. Se você tinha uma vida que era uma verdadeira farsa, uma verdadeira mentira, uma vida que era uma diante da igreja e outra quando você está no privado, quando você está separado das pessoas, não precisa continuar assim. Não tem que ser assim. E se você continuar assim, você vai se perder eternamente. Ouça o apelo do Senhor para a sua vida. Sabe, se volte para Deus. Peça a Deus que tenha misericórdia, independente de quantos anos você tiver. Diga, Senhor, a minha vida toda foi uma farsa. A minha vida toda as pessoas pensavam que eu era crente, pensavam que eu era um homem santo, que eu era uma mulher santa. Mas muito distante disso, eu sempre fui uma pessoa cheia de pecados, cheia de amargura, cheia de injustiça, cheia de adultério. Tenha misericórdia de mim. Irmãos, há oportunidade. Ainda há oportunidade, ainda há tempo de se voltar para Deus. Nós temos essa oportunidade hoje, enquanto eu e você estamos vivos, enquanto eu e você não fomos levados pela Covid. Ainda temos oportunidade. Não espere o último momento de sua vida. Não fique nutrindo a falsa esperança de que você vai se arrepender dos seus pecados, que você vai se arrepender dos seus enganos, que você vai se arrepender de uma vida falsa no último momento da sua vida. Não alimente esse tipo de engano, porque isso não vai acontecer. Não vai, eu posso lhe garantir. Você vai morrer do jeito que você viveu. É assim que todo mundo morre, como viveu. Você vai dizer, e o ladrão na cruz? É verdade. E qual foi o outro que teve? Qual é o outro que você conhece que andou se convertendo 30 segundos antes de morrer? Não confie nisso, não espere nisso. Sabe, se volte para Deus, entenda que o Senhor é misericordioso, é bondoso, é gracioso, morreu na cruz para perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Não tem pecado, irmãos, que Deus não possa perdoar. O pecado que você puder imaginar que seja mais vergonhoso e mais desprezível, não é nada diante da graça de Cristo, diante do seu sangue derramado na cruz, que é poderoso para nos purificar de todo e qualquer tipo de pecado. Esses 21 pecados aqui citados por Paulo não são nada diante da morte de Cristo na cruz. É por isso que nós estamos aqui hoje, para nos voltarmos para Ele, para pedir a Ele que tenha misericórdia de nós. Aproveite essa oportunidade, decida-se diante de Deus viver uma vida que honra o nome dEle. Não se sinta pressionado pelo que você já viveu, pelo que as pessoas vão dizer. E agora você vai ser santo, é? É, graças a Deus. Ainda bem que vai ser, né? Que bom que teve a oportunidade de ser santo. Que o Senhor lhe sustente, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor guarde seu coração, que o Senhor guarde meu coração. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor Jesus, inúmeros destes pecados descrevem o modo como nós vivemos. E nós queremos pedir perdão ao Senhor nesta noite. Queremos pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, continue a operar em nosso coração para o louvor do Teu nome, Pai. O Senhor sabe o quanto nós somos tentados ao orgulho, à malícia, à maldade, à avareza, à arrogância, à desobediência. O Senhor sabe o quanto nós somos tentados. Mas tenha misericórdia de nós, Pai.
Nós agradecemos ao Senhor pela morte de Cristo na cruz, que nos purifica de todo pecado e que nos chama para estarmos diante do Senhor. Abençoa teu povo aqui reunido, Pai. Abençoa a tua igreja. Continua a operar no coração e na nossa vida, para que a nossa mente seja ajustada à mente do Senhor, para que nós não vivamos com uma mente reprovável. Ajuda-nos, Deus, para o louvor e glória do nome de Jesus. Amém.